O Marcos Eberlin, meu amigo, um abraço para você, Marcos, tem mostrado aí através de vários e vários vídeos. Design inteligente. Exatamente, exatamente. O grande argumento, o próprio Darwin falou sobre o darwinismo. Os fósseis. Veja bem, se nós evoluímos de um primata, existiriam milhões de seres intermediários daqui. Aqui está o primata e foi evoluindo até chegar ao homem aqui. Então, no meio disso, você tem milhões de seres intermediários. Milhões de meio primata, meio homem, correto? Ora, é por dedução lógica. Se de fato tivesse existido a evolução, deveriam existir milhões de registros fósseis. Mas nos registros fósseis, nós não achamos um sequer meio homem, meio primata. Porque tudo que a gente encontra é o homem como nós o conhecemos, pronto. E em relação a tudo mais, meio réptil, meio anfíbio, meio réptil, meio peixe, não existe. Não existe. O próprio Darwin disse, talvez aí esteja o meu grande ponto fraco. Anos se passaram de Darwin e não continua, a gente não tem, cadê o famoso elo perdido, que Chesterton disse assim, é engraçado que eles sabem tudo sobre o elo perdido, mas ele está perdido. É impressionante isso, é impressionante. Então assim, esse é um exemplo. Aí sabe o que os pastores fazem? Não, mas a ciência diz. Aí eles dão um jeito. Olha, Gênesis, porque Gênesis tem uma proposta totalmente diferente de Darwin. Ali em Gênesis está tudo pronto, perfeito. O homem é feito perfeito. No darwinismo não, ou seja, não é possível conciliar Gênesis com Darwin. Ou um ou outro estão errados. Os dois estão certos? Não é possível. Aí o que os pastores fazem? Não, mas aqui é simbologia, aqui não é literal. Não, é literal sim. É literal, por exemplo. Não, os dias ali, eles são milhões de anos, os dias. Não é um dia literal de 24 horas. Mas aí nem faz sentido, porque a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo e falou pra gente imitá-lo. Como é que eu posso imitar em milhões de anos se... Não é possível, eu não vivo milhões de anos. A semana tem que ser de 24 horas para que faça sentido a ideia de eu descansar como Deus descansou. Agora, se Deus descansou por milhões de anos, se um dia significa milhões de anos, eu não consigo fazer isso. Então não faz sentido. Mas aí eles começam, tá vendo? Porque se a ciência diz... E quanto mais você estuda, quanto mais você tem relatos hoje de ateus que não, ou seja, não creem em Deus, mas não creem no darwinismo. Reconhece como fraude. Mas como que eles fazem? É na base da porrada. Cala a boca. Quem que é você? Aí aquelas estratégias de difamar o cara. Como tentaram comigo, por exemplo, como tentam com todos, né? Me processaram, tentaram me prender, o pessoal da psicologia tentou me prender, porque não moveram uma ação civil, foi criminal, queriam me prender. Só lembrando, né, a gente ganhou os 4 processos, esse último foi sobre psicologia, vocês serão processados, né? Um abracinho pra vocês. Ou seja, por que processar? Porque não tem como defender o que eles defendem. Então eles têm que intimidar, vamos prender. Porque via argumento não dá para debater, eles não conseguem. Então tem que calar, como a esquerda faz. Como, por exemplo, o que as feministas falam quando elas não conseguem derrubar um argumento nosso, de um homem? Ai, não é o seu lugar de fala. Que raio de argumento é esse, lugar de fala? Ah, você não pode falar porque você é homem. Lugar de fala é só uma desculpa para essas mulheres que não conseguem argumentar. E aí, tem doutor que fala de lugar de fala. Ah, você não é formado, você não pode falar, tá dando carteirada. Então eles fazem isso, eles fazem essa pressão psicológica, eles intimidam as pessoas, seja tentando prendê-las. Em faculdade, por exemplo, um cara que crê assim, ele começa a ser boicotado. Então, ou seja, a gente tem que ser corajoso e enfrentar a mentira. E é isso que a gente precisa fazer e parar de arregar. Eu não sei aqui em São Paulo, mas na minha região, arregar é simplesmente desistir. Não tem conotação negativa aqui não, né? Não. Arregar é se acovardar. Isso, exatamente. Tem que parar de arregar. Tem que parar. Eles são como cães. Eles latem. Se eles notam o medo no seu olho, eles avançam em você. É o que aconteceu comigo, por exemplo, nos processos. Eu fui processado a primeira vez porque eu falei, a Miss Goiás é homem. Lá em Goiás, um traveco foi lá e se candidatou para Miss Goiás e ganhou. É um homem. Aí eu só escrevi isso, a Miss Goiás esse ano é homem. Me processaram. E aí me ameaçaram. O meu Instagram virou a parada gay. Rapaz, todos os gays do país estavam lá me xingando, me ameaçando, mandando vídeo com conteúdo adulto, falando que vai pegar minha filha, né? E aí eu falei assim, me processaram e eu disse, olha, eu não estou cometendo crime. E vocês estão cometendo crime.
E eu vou processar cada um de vocês que estão dizendo que eu estou cometendo crime. Pararam de me perturbar. Então, e eles sabiam que eu ia e vou. E vamos, a gente estava esperando ganhar o quarto, né? Agora vamos processar todas essas pessoas que me chamaram de que eu disse que eu cometi crime de homofobia. Então, a gente tem que parar de enfiar o rabinho entre as pernas e ficar aceitando o que esse povo fala. Nós não descendemos de covardes, nós descendemos de donas de casa que enfrentaram leões. Os crentes precisam aprender a se posicionar e a defender aquilo que acreditam e não pedir desculpa por falar a verdade.